Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ciana Kelly Ferreira. Tem vezes que eu demoro um pouquinho a postar vídeo aqui no canal, mas quem está inscrito no meu canal desde o começo sabe que eu nunca desapareço, mas que eu sempre apareço quando o Senhor fala ao meu coração, quando Ele manda eu compartilhar alguma palavra com vocês. Eu gostaria que fosse mais e mais vezes, mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é na minha vontade, mas na vontade dele. E isso não significa que por eu não postar vídeo aqui, que Deus não fala comigo ou que eu não compartilho a palavra dele de outra maneira. Na verdade, eu acabo compartilhando sim, né, de outras maneiras. Eu escrevo, eu converso com pessoas em outros lugares e vou fazendo aquilo que o Senhor de fato ordena a nós, que é levar a palavra dele por onde quer que a gente vá, né? Mas, como está terminando o ano de 2022, eu não poderia deixar de postar nada aqui. E hoje, conversando com Deus na minha cozinha, né? Quem me segue aqui no canal também sabe que o Senhor tem uma maneira especial de falar comigo enquanto eu faço os afazeres de casa, enquanto eu faço algo na minha cozinha, enquanto eu limpo o meu quintal. E ultimamente eu estava sem um lugar específico, né, para descansar. Muitas coisas aconteceram e eu estava sem um lugar específico para descansar, para de fato me atentar àquilo que o Senhor queria falar. Ele continuava falando, como eu disse para vocês, mas eram sobre outras coisas, sobre outras situações, sobre outros assuntos relacionados à minha vida. Mostrou coisas maravilhosas que em qualquer momento desse, quando for o momento certo, eu compartilho com vocês. Mas hoje de manhã ele deu uma palavra. E essa palavra falava sobre duas pessoas. Uma era o filho pródigo e a outra era Zaqueu. E aí a palavra vem hoje, né? E aí tá no Evangelho de Lucas, tá? A parábola do filho pródigo tá no capítulo 15, versículo 11, a partir do versículo 11, e fala da história do filho, talvez você já tenha ouvido falar, né? Ou se não, eu vou resumir um pouquinho. Fala da história de um homem que tinha dois filhos e o filho mais novo resolveu pedir a sua parte na herança, né? Ele estava cansado dali das coisas de casa e tudo. Ele queria pegar a parte dele para ir curtir a vida, para ir usufruir do que a vida tinha para dar. Só que chegou lá, enquanto estava no bem bom, né? Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha o que gastar, tinha amigos, tinha gente para estar com ele para cima e para baixo, mas uma hora a herança acabou. E ele se viu numa situação muito difícil. Muito difícil a ponto de se ver comendo comida dos porcos, né? E ele parou para pensar e disse mesmo, poxa, nem os empregados do meu pai são tratados assim. Mas eu acho que eu vou voltar, né, e pedir para o meu pai para mim pelo menos ser um empregado dele. Só que não foi isso que aconteceu. Ele voltou, de fato, mas o pai estava aguardando o filho, né? Aguardando o momento dele se arrepender daquilo que ele foi buscar lá fora, se arrepender das suas atitudes, né? E de fato também aprender. Às vezes a gente deixa que as coisas aconteçam não porque a gente não ama. O pai do filho pródigo não quer dizer que por ele ter deixado o filho ir, ter entregue a herança, que ele não se importava com o filho. Ele se importava, mas ele sabia que o filho precisava aprender, que o filho precisava passar por algumas situações para que ele reconhecesse e passasse a dar valor àquilo que ele tinha antes, né? Então, muitas pessoas se encontram nessa situação do filho pródigo, pegaram sua parte na herança, estavam caminhando com Deus, né? Eu não vou falar apenas estavam na igreja, porque muita gente pode estar na igreja, mas pode não estar caminhando, né? Não estar caminhando com Jesus, não ter aceitado Jesus de fato no seu coração. Então, são pessoas que pararam de caminhar, né, com Deus. Pararam de caminhar no caminho que Deus já havia preparado para eles, que havia escolhido. Estavam no caminho certo, no caminho do bem, fazendo as coisas que agradavam a Deus. E em algum momento da sua vida, decidiram largar tudo. Se cansaram, decidiram provar um pouco da vida lá fora, né? Ver como era. E ainda se encontram, né? De repente, na situação ainda
de estar aproveitando a vida, né? Ainda não acabou, né? A sua herança ainda está lá no momento de estar achando que está tudo bem, que estão felizes, que estão vivendo o melhor momento da sua vida, que nem se compara àquilo que eles viveram diante da vontade de Deus, que agora está até melhor, que agora eles são mais felizes, que agora eles são mais prósperos até, que eles têm menos problemas, né? Talvez ainda esteja nessa fase. Mas para você que tem orado, né? Para você que tem buscado, para você que tem intercedido, né? Por pessoas que estão feito filho pródigo, a palavra de hoje é: não se preocupe. Não preocupe o seu coração, apenas espere. Espere o momento em que essa pessoa irá passar por todas essas situações até chegar o momento em que ela precisará reconhecer que o que ela tinha antes era muito melhor do que ela tem agora. E aí o seu papel é apenas estar de braços abertos, assim como Jesus está de braços abertos, nos esperando, né, para nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados e voltarmos para Ele. Então, o seu papel é apenas esperar, como o pai do filho pródigo, e receber essa pessoa com alegria, quando ela reconhecer que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Outro personagem, né, que eu gosto muito, Deus falou muito ao meu coração, não só hoje, não só... Eu tenho outras palavras compartilhadas a respeito disso, a respeito de Zaqueu, a respeito do filho pródigo. Lógico que de maneira diferente, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Mas eu gosto muito porque o Senhor fala sobre vários aspectos quando eu leio a história, né, deles. E Zaqueu, né, vamos falar um pouquinho de Zaqueu. Também existem pessoas como Zaqueu. Eu quero que você entenda que a Bíblia ela não trata de pessoas apenas do passado, ela trata de pessoas que estão hoje no presente, que são parecidas com essas pessoas que estão lá escrito, né? E que você faz parte dessa história, faz parte da história que Deus está escrevendo para nós. E aí Zaqueu, a gente fala de Zaqueu. Zaqueu, pecador, né? Cobrador de impostos, mas só que ele não era um cobrador de impostos honesto, justo, né? Ele cobrava muito mais do que ele deveria cobrar. Mas Zaqueu teve um desejo no seu coração, que foi de conhecer Jesus. Só que ele era pequeno, pequeno no tamanho, e nós podemos ser pequenos no nosso tamanho, não só de estatura, mas no nosso tamanho também de fé, né? No nosso crescimento espiritual. Nós podemos ainda ser pequenos, assim como o Zaqueu era. Mas ele colocou um desejo no coração, ele queria conhecer Jesus. E quando ele conseguiu subir para alcançar lá na árvore para ver Jesus passando, não esqueça que Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Jesus viu a intenção no coração de Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou repousar na tua casa. E Zaqueu permitiu que Jesus entrasse. Então, temos pessoas como o filho pródigo, mas temos pessoas também como Zaqueu, que em algum momento sentiram o desejo de conhecer Jesus e permitiram que Jesus entrasse. Mas aí está a diferença. Eu preciso ter desejo em conhecer Jesus. E isso você que tem orado, tem intercedido por pessoas que você ama, você não pode fazer por elas. Você não pode colocar, digamos assim, obrigar essa pessoa a sentir esse desejo. Ela precisa sentir. Você não pode obrigar essa pessoa a receber Jesus na sua casa. Ela precisa abrir a sua casa para Jesus. Ela precisa abrir o seu coração, ela precisa abrir o seu lar, né? Ela precisa abrir a sua família, o seu trabalho, para que Jesus entre, a sua vida no geral, e faça a mudança. Porque quando Zaqueu chegou, Jesus, já estou até confundindo, gente. Quando Jesus chegou e entrou na casa de Zaqueu, a mudança foi imediata. Não diz que passou meses para que Zaqueu mudasse, que passou dias para que Zaqueu se arrependesse. Não. No momento em que Jesus entrou, Zaqueu reconheceu que era pecador, reconheceu
diante de quem ele estava e se arrependeu na mesma hora, dizendo que ele iria devolver até 4 vezes mais aquilo que ele tinha tirado das pessoas, né? Então, naquele momento, a salvação entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, porque ele permitiu que Jesus entrasse ali. Então, são coisas que às vezes nós buscamos pelos outros, mas que nós não podemos fazer por eles. Eu sei do que eu estou falando, porque eu busco por pessoas, eu me entristeço por ver pessoas que já caminharam com Deus, como o filho pródigo, pegaram sua herança e foram, e ainda hoje vivem como se estivessem no melhor lugar do mundo, fora da presença e fora da vontade de Deus, né? E que ainda acham que Deus está abençoando isso tudo. Eu conheço pessoas como Zaqueu, que eu oro e que eu espero o momento que essa pessoa permita que o Senhor entre de fato na sua vida e faça essa transformação. Então, essa palavra de hoje, ela vem como uma palavra de esperança, né? No último dia, no penúltimo dia do ano. Hoje eu estou gravando no penúltimo dia, né? Pode ser que eu coloque hoje esse vídeo, pode ser que eu coloque amanhã, mas não importa. Um diazinho de diferença para o ano acabar. E o Senhor vem falando assim, que eu ouvi um louvor que diz assim mesmo, parece que a gente vai orando, a gente vai fazendo, a gente vai buscando e nada acontece. E a gente olha para o ano inteiro que passou, começa a olhar para o ano que vai vir e diz assim, meu Deus, mais um ano, né? Mais um ano. Só que hoje o Senhor quer te dar essa palavra de esperança. E diz assim o louvor que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E que vai acontecer. Basta esperar. Então cabe a nós esperar o momento certo. Deus está trabalhando. Não esqueça as promessas que Deus fez para a tua vida, né? Eu não esqueço as promessas que Deus fez para a minha vida, que fez para a vida dos meus filhos, que fez para a vida da minha família. Mesmo que a realidade hoje não tenha nada a ver e nem se pareça com aquilo que Deus prometeu. Eu sei, hoje eu penso de maneira diferente. Antes eu olhava e disse mesmo, ai Senhor, a minha oração era diferente. Dizia, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aceito, não aceito. E até pego uma palavra da minha mãe que diz, Senhor, como que a gente não aceita? A gente não aceita o que Deus está fazendo? Nós não temos o poder para isso. Cabe a nós aceitar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo na vida das pessoas que amamos. Ah, mas Ciana, tu não sabe, meu filho tem promessa, mas olha, ele está indo para um caminho totalmente diferente. Continue orando para que a vontade de Deus se faça na vida deles. Quando eu vejo meus filhos caminhando por um rumo que é diferente daquilo que Deus já mostrou para mim, eu me pego na promessa e digo assim, opa, isso que está acontecendo na vida dos meus filhos vai servir de experiência, para que quando acontecer aquilo que Deus já me mostrou, eles tenham certeza de onde eles querem estar. Eles possam olhar para trás e dizer assim, mas aquilo lá eu não quero não, eu quero isso aqui que é melhor, eu quero isso que Deus tem para mim, e eu não abro mão, né? Então, todas as experiências que vão acontecendo na vida das pessoas que a gente ama, que a gente tem orado, que a gente tem buscado, para que elas venham, de fato, viver as promessas de Deus para a vida delas, vai se cumprir. Se não for esse ano, vai ser no próximo. Continue confiando, continue crendo. As coisas com Deus mudam de uma hora para outra. Eu tenho aprendido na minha pele, né? Quando eu planejo algo e eu saio de casa com um planejamento. E quando é no meio do caminho, no meio do dia, tudo muda, né? Eu saí na verdade de casa, fui para o trabalho. Saí do trabalho e voltei para almoçar em casa para retornar para o trabalho. E no meio desse retorno, eu caí e quebrei meu pé. E todo o meu planejamento do dia, e todo o meu planejamento do mês, da semana, né, mudou. E aí eu perguntei, Senhor, o que tu queres com isso? O que tu queres me mostrar? Né? Então eu tenho aprendido que até aquilo que eu ia comer nesse dia mudou,
porque eu tava com vatapá com camarão, cada camarão enorme que a minha mãe tinha feito. E na mesma hora, opa, não pode comer, não sabe o que aconteceu, né? Pode inflamar, a gente tem esse problema aqui. A gente tem esse problema, não, a gente tem essa superstição aqui, né, no norte, que se a gente tiver com alguma coisa, com alguma ferida, algum machucado, algum quebrado, a gente não pode comer camarão, porque senão vai inflamar, vai acabar com tudo. Então, na mesma hora suspendeu, eu ia comer aquilo que eu estava com tanta vontade. E na hora tudo mudou. Então, creia que de uma hora para outra, a situação que está acontecendo à sua volta, que a situação que está acontecendo na vida das pessoas que você tem orado, que você tem buscado, que você tem clamado, de uma hora para outra, assim, ó, no repente de Deus, tudo pode mudar, tá? Não perca a fé, não perca a esperança. E agora, nesse final de ano, ore de uma maneira diferente, de repente. Ore assim, naquilo que você não pode fazer por eles. Lembra? Você não pode. O filho pródigo precisou achar o caminho de volta para casa. Doeu? Doeu. Mas ele achou sozinho. O pai não foi buscar. Zaqueu precisou ter a vontade no seu coração de conhecer Jesus e precisou permitir que Jesus entrasse na sua casa para que houvesse a mudança. Então vamos orar de maneira diferente. Vamos orar por essas pessoas que amamos, para que elas encontrem, né, o caminho no coração de Deus, para que elas encontrem o caminho de volta para a vontade de Deus, para que elas sintam vontade de conhecer Jesus, para que elas permitam que Ele entre na sua vida. Que a nossa oração seja diferente nesse ano que se inicia e que possamos colher coisas maravilhosas, se assim temos plantado, né? Então, que você plante o bem, que você plante coisas que estão alinhadas à vontade de Deus, né? Que você procure fazer o bem, mas de coração, que não seja apenas para aparecer na foto, no status, no vídeo, que às vezes nem precisa aparecer, mas que Deus, aquele que conhece teu coração, ele saiba de todas as tuas intenções. Não desista, continue persistindo, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ver todas as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Eu desejo a você aquilo que eu tenho desejado para minha família, que a gente continue no caminho que Deus tem preparado para nós, que você seja blindado por Deus de todo o mal, de toda palavra, que toda palavra de maldição ela seja transformada em bênçãos na tua vida, porque o Senhor tem poder para isso. Nós não temos como nos livrar das pessoas que nos desejam mal, mas nós temos como confiar naquele que nos guarda, naquele que nos blinda, nos protege, que protege a nossa casa. Então, que o Senhor, Ele continue protegendo a tua casa, blindando a tua vida e a vida dos teus filhos, guardando e livrando do mal toda a tua família, que você possa ser grandemente abençoado no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, que ao pisar a planta dos teus pés, aonde quer que você pise a planta dos teus pés, a presença de Deus te acompanhe e faça parte daquele lugar, né? Aquele lugar nunca mais será o mesmo quando você pisar os seus pés lá. Que o Espírito Santo, ele seja aquele a te orientar, a te dar sabedoria, a te dar ensinamento e a consolar o teu coração, né? Nos momentos de angústia. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para minha família, é o que eu desejo para você e para sua família. Fique na paz, fique com Deus e um feliz ano novo para todos vocês.